E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como trabalhar com as propriedades de fonte e de background no CSS, tá? Então a gente vai dar uma aprofundadinha nelas aí e ver como trabalhar com fontes customizadas aí, tá? Diferente daquelas que vem, que você só consegue utilizar por padrão aí no navegador, tá ok? Então, vamos lá. Seguindo a nossa aula, então a gente vai começar vendo aí agora como trabalhar um pouquinho mais a fundo aí com a questão da parte de fontes, tá? Então, antes da gente começar a mexer com as fontes aí no CSS, a gente vai ver quais famílias de fontes a gente tem para trabalhar, tá? Uma família, ela agrupa vários nomes de fontes, tá? Então, você pode estar sempre trabalhando com a família da fonte em vez de estar trabalhando com algum tipo de fonte específico, tá ok? Então a primeira família que a gente tem aqui que é a família serif, que são as fontes que tem serifas, né, que são essas continuações aqui que a gente tem na fonte, tá? Aí a gente tem a família sans serif, que são as fontes que não tem serifa, tá? Elas são fontes retas aí. Aí a gente tem a família cursive, que são as fontes que imitam um pouco a questão da escrita à mão, tá? Então a gente tem fontes nesse formato aí. A gente tem as fontes Fantasy, tá? A família Fantasy, que são fontes que tem algum tipo de enfeite nelas, tá? Não tem nenhuma coisa específica, igual a cursiva, a sans serif, assim, tá? Então são fontes com algum tipo de desenho. E a gente tem a família Monospace, que é uma família onde as fontes elas têm a mesma distância, tá? Então todas as letras elas têm a mesma distância de um caractere para outro aí. É, no CSS, para a gente trabalhar com fontes, a gente tem um conceito de fontes seguras, que são fontes que teoricamente existem em todos os sistemas operacionais, tá? E essas famílias de fontes aqui são as famílias que a gente tem para trabalhar dentro do CSS, tá? Então, a serif, sans serif, cursive, fantasy e monospace. Alguns exemplos que eu coloquei aqui de fontes seguras, tá? Arial, que é uma fonte sans serif, Helvética, também sans serif, Times New Roman, Times serifadas, Courier New e Courier que são monospace, tá? São alguns exemplos de fontes que vocês podem estar utilizando durante o desenvolvimento, que são consideradas fontes seguras, tá? Mas a lista, na verdade, de fontes seguras, ela tem aumentado, tá? Então, ela é um pouquinho mais extensa que isso aqui. Então, sempre que vocês forem utilizar alguma fonte na aplicação de vocês, no website, sempre verifiquem se ela é uma fonte segura, porque daí o navegador ele carrega do próprio sistema operacional essa fonte, tá? Então, você não tem todo o delay de você colocar uma fonte na tua página e essa fonte ter que ser feito o download também junto com a página e demorar mais ainda para abrir a tua aplicação ou o teu website. Para a gente trabalhar com essas famílias de fontes aqui, a gente vai trabalhar aí com a propriedade Font Family, que a gente já deu mais ou menos uma brincada aí no vídeo passado. Em relação aos nomes das fontes, tá? Quando o nome da fonte, no caso aqui, Arial, Helvética, Times New Roman, ele tiver espaço, tá? Vocês têm que colocar o nome daí entre aspas simples ou aspas duplas, tá? Então, que nem no caso do Times New Roman aqui, ele tem um espaço. Então, para você especificar esse tipo de fonte aqui, você tem que colocar o nome dela entre aspas lá na propriedade Font Family. Para os valores Arial, Helvética, não precisa, porque elas são fontes que não têm espaço no nome, então você pode colocar o próprio nome direto. A gente vai trabalhar naquele mesmo arquivo index que a gente já estava trabalhando, tá? Eu só limpei ele aqui. E naquele mesmo CSS também tá limpo aí, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, a gente vai colocar um... Deixa eu colocar um P aqui melhor, né? Y... Só para exemplificar. Então aqui a gente tem a nossa fonte carregada aí. Tá definido de acordo com a folha de estilo do navegador. Então ele vai carregar a fonte padrão no tamanho padrão que está definido no navegador. E daí a gente vai mudar isso daí. Então vamos pegar aqui a nossa propriedade Font Family. E daí o valor dela, tá? Eu vou mostrar primeiro com as famílias aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui a família sans serif, tá? Atualiza lá. Como que eu vou saber qual fonte o navegador escolheu aqui para colocar como representante da família sans serif? A gente vai abrir o painel de desenvolvedor aí, Ctrl Shift I ou F12, né, no Internet Explorer. Daí você vai vir aqui sobre a tag P e a gente vai pegar aqui ó, a abinha fontes. Tá? Ele vai aparecer para a gente ali. Então, como representante da família sans serif,
o navegador pega a fonte Arial, tá, do sistema. Como que funciona isso aqui? O navegador, quando ele encontra o nome da família, ele vai perguntar para o sistema operacional, ó, qual fonte você tem com a família X. E daí o sistema operacional vai dizer, ó, eu tenho a fonte tal que é da família X. E daí o navegador vai utilizar aquela fonte, tá? Vamos trocar aqui para fonte cursive. Vamos ver quem é o representante para a gente ir. Então, na cursive, a gente tem a Comic Sans como representante dessa família. Aí a gente tem a serif, que no nosso caso aqui é a Times New Roman, como representante da família serif. A gente tem a Monospace, que é a Courier New, no meu caso aqui, tá? E a Fantasy, que é a própria Arial, tá? Então, o sistema operacional ele não tem nenhuma fonte fantasy aqui no caso, então ele retorna alguma outra aí pra gente, que no caso retornou Arial aqui como uma default aí. Para trabalhar com uma fonte específica, tá? Com o nome, que nem tipo, vou trabalhar com a família sans serif. Então você vai colocar aqui Arial Helvética e termina com o nome da família, sans serif. Sempre façam isso, tá? Coloquem, quando vocês forem trabalhar com a propriedade fonte family, coloquem pelo menos duas fontes, tá? E daí a família no final, tá? Para que isso daí? O navegador ele vai tentar carregar a primeira família, tá? Se não tiver instalado no computador do usuário a fonte Arial, ele vai buscar pela segunda fonte, tá? Ele vai buscar pela Helvética. Se não tiver Helvética, ele vai buscar daí por alguma fonte que o sistema operacional repasse para o navegador como representante da família sans serif. Tá? Então sempre façam dessa forma, tá? Coloquem duas fontes pelo menos e daí o nome da família no final para que você tenha segurança de pelo menos conseguir carregar alguma fonte naquele estilo que você quer, tá? No caso aqui a sans serif. Então sempre trabalhem nesse formato aí. Seguindo aqui, a gente tem também a propriedade font style, tá? Para trabalhar aí com a fonte para deixar ela normal, tá? Que é a certinha aí, ou como itálico ou como oblíquo, tá? Vamos ver aqui o que é isso daí. Vamos colocar aqui font style normal. Tá. Normal já é como a fonte aparece, tá? Como ela é carregada. Aí a gente tem aqui o itálico, né? Que vai inclinar a fonte pra gente. E o oblíquo, que acaba fazendo a mesma coisa, tá? Então, visualmente, assim, ela tem a mesma aparência pra gente do itálico, tá? Mas tem uma diferença entre itálico e oblíquo. De forma simples, as fontes, quando elas estão representadas como italic, os caracteres dela, em itálico, eles são diferentes do formato normal da fonte, tá? E quando você trabalha com o oblique, os caracteres, eles são exatamente os mesmos caracteres que são utilizados para representar a fonte do estado normal. Só que assim, aqui no caso o navegador para a gente ele carregou o Arial Italic, tá? Tanto para Oblique quanto para Italic. Então isso significa que a gente não tem um arquivo de fontes Arial Oblique no sistema, tá? E daí ele vai carregar a Italic, ou se ele não tiver, de repente, tipo o arquivo Italic tiver só Oblique, ele carrega a Oblique tanto para itálico quanto para fontes oblíquas, tá? Então é só essa diferença aí. Então o itálico aos caracteres inclinados, eles são diferentes dos caracteres na fonte normal. E no oblíquo, os caracteres são os mesmos, tá? Só aqui que daí ficou igual pegando itálico por conta do que o sistema operacional ofereceu essa fonte aqui para a gente trabalhar. Mas vocês podem estar trabalhando aí com uma ou com outra, tá? Normalmente ele vai carregar sempre um arquivo de fonte itálico, tá? É um pouco difícil achar um arquivo de fonte que seja especificamente oblíquo, tá? Aí você tem que trabalhar bem aí o teu design para encaixar esse tipo de coisa aí. Seguindo aqui a gente tem a questão do peso da fonte, né? Que é a questão de trabalhar com o negrito aí. Aqui também é uma outra situação que assim,
você precisa de arquivos específicos para cada peso, tá? Se o sistema operacional, igual no itálico lá, se ele não encontra um arquivo com aquele nome, ele vai carregar algum mais próximo, tá? Acima, para representar aquele peso que você quer trabalhar. Tá? Aqui eu deixei aqui uma tabelinha com algumas representações, tá? Então, tipo, você vai ter, por exemplo, Arial Thin, Arial Extra Light, tá? Então, seria mais ou menos alguma coisa assim. Como que você vai trabalhar aqui, tá? Então, vou só tirar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Fonte, weight. Você vai passar o valor, tá? Então, tipo, eu quero tamanho 100 lá, peso 100. Então, ó, ele carregou aqui com peso 100 para mim e carregou a fonte Arial normal, tá? Vamos colocar aqui 200. Então, tá carregando a normal ainda. 300 ainda tá carregando a normal. 400 ainda normal. 500 também ainda normal. 600, ó, com 600 ele carregou Arial Bold. Então vamos ver aqui, a gente tem aqui, ó, com 600 seria uma semi-bold, mas como ele não tem uma semi-bold, ele carrega a mais próxima acima, que no caso é a bold, tá? Então Arial Bold. Vamos subir mais aqui, 700, continua sendo a bold. 800, Arial Black. Arial Black seria a representação de 900, né? E não em 800. Em 800 seria Arial Extra Bold. Mas como a gente não tem um arquivo de fonte com o nome Arial Extra Bold, ele vai carregar para a gente o mais próximo acima, que é o Black. Tá? E daí no 900 a gente tem o Arial Black. Tá? Então é só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, assim, se você quiser trabalhar com a tabela inteira, você precisa ter uma fonte que tenha um arquivo específico para cada um desses tipos aqui, tá? Para trabalhar com peso 100, 200, 300, até 900 aí. Ou você pode trabalhar com uma string, tá? Então ele tem aqui bold. Aí depende de qual que ele vai casar pra gente ler. No caso ele pegou Arial Bold. E tem a string bolder. Opa. Que no caso aqui da fonte Arial também casou com Arial Bold, tá? Então a gente tem essas possibilidades de trabalhar aí também. O mais comum é trabalhar com a numeração, tá? Não é trabalhar com o valor em string, tá? Então sempre tentem descobrir quais são os valores numéricos de peso para aquelas fontes ali, tá? Para que vocês possam trabalhar com o valor numérico delas. Vamos tirar aqui. Seguindo, a gente tem também o font size, que é para representar o tamanho da nossa fonte. Daí aqui vocês têm que trabalhar com alguma unidade, tá? Pode ser uma unidade relativa, absoluta, porcentagem, tá? O padrão de tamanho de fonte nos navegadores é 16 pixels, tá? Então, até a gente tem aqui, vamos colocar aqui, computado, font size. Então, a font size, 16 pixels, tá? É o tamanho padrão de fonte no navegador. E dele ajusta o tamanho de todos os outros elementos a partir desse font size padrão aqui. Você pode mudar, tá? Então a gente vem aqui, ó, font size. Vamos colocar aqui para ser, sei lá, 32 pixels. Então, você pode trabalhar com as unidades absolutas, tá? Então, por exemplo, eu quero aqui uma fonte de 5 centímetros. Ó. E daí ele faz a representação aqui, né? Porque como a gente trabalha digital, né? Daí ele tem que converter para CSS pixel para converter para pixel físico. E a porcentagem, né? Então, digamos aqui, colocar lá 30%. Ok? Então, vocês podem trabalhar aí com qualquer uma dessas representações. O mais comum aqui vai ser vocês trabalharem com as unidades EM e REM, tá? Sempre evitem trabalhar com o pixel, como já falei nos vídeos anteriores. Como que vocês vão trabalhar com essas duas propriedades aqui? Então, a unidade EM, tá? Deixa eu só comentar aqui. 1 EM, ele equivale a 16 pixels, tá? Então, ele sempre vai pegar esse valor daí. Quer dizer, 16 pixels não, ele vai pegar sempre o valor que está definido como padrão no navegador para tamanho de fonte. No caso do Firefox é 16 pixels, tá? No navegador mobile, esse tamanho padrão vai ser outro,
no desktop é outro, num navegador dentro de uma Smart TV vai ser outro, tá? Então cada navegador tem um valor padrão e daí o 1em sempre vai equivaler a esse tamanho de fonte padrão que você tem. Então aqui, por exemplo, no font size, se eu quiser especificar o 16 pixels, eu vou vir aqui e colocar 1em. Tá? Ele vai ficar lá para mim marcado como 16 pixels, tá? Se eu quiser 32 pixels, eu venho aqui 2em, tá? Só que a unidade em ela tem um detalhezinho, tá? Ela sempre se refere a tag py dessa tag que você está aplicando aqui, tá? Então assim, a tag py da minha tag p é a tag body. Na body a gente não tem uma propriedade font size definida aqui, ele está usando o que ele carrega como default. Então o que que acontece? Ele vai acabar ficando com os 16 pixels também, porque eu não tenho font size definido aqui, e daí não tenho font size definido também na minha tag HTML, tá? Só que olha lá o que que acontece aí se eu fizer aqui, ó. Vou pegar minha tag HTML e vou definir um font size para ela, default aí de 30 pixels. O que que significa isso daí? Agora eu estou dizendo que 1em para mim, ele equivale a 30 pixels. Então aqui eu estou fazendo 2 vezes 30 e não 2 vezes 16 mais, tá? Então vamos voltar aqui, ó. 60 pixels, tá? Então a unidade em, ela sempre vai, a partir da tag que você informar o font size, ela sempre vai voltando para as tags py para verificar qual também tem a propriedade font size como default. E daí esse font size que você define aqui em em é em relação a um font size que está definido acima. Então aqui como a gente na tag body a gente não tem, ele volta para a tag HTML e na HTML a gente definiu o font size em 30. Então ele vai usar esse font size 30 como default, não mais o 16. E daí o em que eu trabalhar aqui, ele vai trabalhar em relação a esse font size que eu defini, tá? Então ele vai ficar lá 2em. Então, assim, uma forma de você tentar controlar mais ou menos o tamanho das fontes em todos os navegadores aí, pelo menos no desktop, né? É colocar lá na tag HTML o font size 16. E daí em todos os navegadores, isso aqui vai ter sempre o mesmo tamanho, tá? Só que daí a gente tem um detalhezinho só com a propriedade em também, tá? Aqui a gente colocou lá na tag HTML, só que você vem aqui e daí faz isso aqui, ó. Opa, vou colocar aqui na tag body. Font size, vou colocar aqui 12 pixels. Ó, ficou com 24. Porque agora ele está usando o font size de uma tag py que foi definido, que é a tag body. Tá? Então ele vai sempre trabalhar assim, sabe? Se referindo ao elemento py que tenha a propriedade font size definida no CSS. Então para a gente achar uma forma de contornar isso aqui, no CSS a gente tem uma outra propriedade, que é a rem, tá? Que essa propriedade ela sempre vai se referir ao elemento py raiz do hipertexto, que sempre vai ser a tag HTML, tá? Então sempre ele vai pegar o font size que está definido na tag HTML. Então aí, ó, agora voltou lá para os 32, tá? Então assim, quando você usa o em, ele se refere à tag py de onde a nossa tag p está definida, tá? Se você usa o rem, ele sempre vai se referir ao elemento raiz, que no nosso caso vai ser sempre o elemento HTML, tá ok? Eu recomendo sempre trabalhar com rem, porque aí você define a fonte num lugar só e não tem esses riscos aí de, definiu um font size no HTML, definiu outro no body, daí você coloca uma div ali, essa div também tem um font size, coloca um section, um header e cada uma dessas coisas tem um font size também, e aí então começa a virar uma confusão aí para você na hora de montar o teu website ou tua aplicação web, tá? Então, de preferência usem o rem, tá? Fica mais fácil de trabalhar assim. Seguindo, então até ali a gente trabalhou com fontes seguras, tá? Mas no CSS, na versão 3, a gente tem uma diretiva que é @fontface, que permite com que a gente possa utilizar fontes não seguras dentro da nossa aplicação web, dentro do nosso website. Para isso daí, a gente vai fazer o seguinte aqui, tá? A diretiva @fontface, ela tem esse formato, que é o que? Você coloca font family, um nome de fonte que você queira especificar, tá? Então, se você quiser chamar a tua fonte lá de batatinha, você chama a tua fonte de batatinha, tá? É você que escolhe o nome da fonte. Aí você vai, através da propriedade source, passar aqui para que o navegador busque essa tua fonte local
E daí o nome da fonte é no computador do usuário. E uma segunda, uma terceira, uma quarta alternativa também local, tá? Então ele vai buscar a fonte com o primeiro nome, se não encontrar, busca com o segundo. E se não encontrar, a gente coloca por último uma URL para que ele baixe a fonte da internet para a gente. E daí você vai especificar o formato dessa fonte aí. Hoje, na internet, os formatos seguros aí são UF, UF2 ou TTF, tá? Então vocês têm essas possibilidades de trabalhar com fontes aí. Só que a gente não vai fazer isso aqui na mão, tá? Existem sites e vários serviços aí que oferecem fontes para que você possa estar vinculando na tua aplicação. Um desses é o Google, tá? google.com/fontes. E é daí que a gente vai pegar uma fonte aqui para a gente poder colocar dentro do nosso HTML aí, tá? Então vocês vão vir aqui, acessar lá o Google, google.com/fonte. Ele traz várias fontes aqui, tá, pra gente, então vocês podem escolher qual fonte vocês querem utilizar. Eu vou pegar uma fonte aqui que é que é utilizada no Android, que é a Roboto, que é a fonte default do Android. E vou pegar aqui a Roboto Condensed, tá? Vocês vão fazer o que? Vocês vão vir aqui, ó, Quick Use. E vão selecionar daí quais arquivos dessa fonte vocês querem estar utilizando, tá? Ele vem por default marcado normal. Conforme você vai adicionando arquivos aqui, ele vai aumentando o page load, tá? O page load é o tempo que leva para a tua página carregar, tá? Quanto maior o page load, mais a tua página vai levar para carregar, porque o usuário vai ter que baixar todas essas fontes aqui. Então a gente vai colocar aqui uma light e uma bold, tá? E daí ele traz aqui para a gente como utilizar essa fonte, tá? Então a gente vai vir aqui, seleciona, dá um Ctrl C lá. E daí vocês vão colocar antes da nossa folha de estilo. E daí para estar utilizando essa fonte aí, aqui ele deixa um exemplo também de como utilizar, tá? Então, a fonte family, o nome da fonte, como que você tem que escrever, qual que é a família dela, tá? Sans serif. Então a gente vai pegar aqui, colocar nosso fonte family lá. Roboto Condensed. Tá? Vamos vir aqui na nossa página. Olha lá. Ó, fonte, Roboto, tá, ó, remota, que significa que ela está sendo feito o download dessa fonte para ser utilizada. A diretiva font face dela, tá? Font family, ó, Roboto Condensed, font style, font weight 400. Como a gente pegou aqui os pesos 400, 300, 700, você pode vir aqui e fonte, vou colocar aqui 300. Tá, ok? Então, essa é uma forma de você trabalhar com fontes que tem na internet e às vezes você pode, através disso daí, melhorar um pouco a aparência do teu design e usar fontes um pouquinho diferentes, sem medo, tá? Só tomem cuidado em relação à questão do font face aí no page load, tá? Se não trabalhem com muitas fontes, porque aí quando o usuário for acessar a tua aplicação, ele vai ter que carregar, além do CSS, de JavaScript, imagens, o próprio HTML, ainda vai ter que carregar fontes. Então, assim, se contenham em utilizar no máximo aí umas 2 famílias de fontes, tá? Não com muitas alternativas, que nem ali eu selecionei 3. Peguem, às vezes, só uma das alternativas ali, só que vocês pretendem usar para diminuir o page load da página, tá? Mas vocês têm essa possibilidade aí também de trabalhar com essa diretiva @fontface. Seguindo aí, a gente tem a propriedade background, tá? Por padrão, o background ele é transparente. Então, eu vou só apagar tudo isso aqui para a gente trabalhar agora com background. Eu vou deixar a fonte aqui, tá? Vamos vir aqui, vou colocar uma div. Aula de CSS. E vou fazer o seguinte aqui, ó. Body, background color, tá? Olá, ficou tudo na mesma cor. O background ele é uma propriedade que, se você não setar ele nos elementos, por default a cor
de fundo dos elementos é transparente, tá? Então esse fundo branco que você no navegador, que você vê no navegador não é tipo, o elemento ele tem fundo branco, não, ele tem fundo transparente. Quando você quiser que algum elemento realmente tenha o fundo branco, ou tipo, eu estou usando alguma coisa branca sobre esse fundo branco do navegador, realmente marque dizendo que você quer o fundo branco, tá? Porque às vezes o fundo do navegador, sei lá, é um bege, é um vermelho, alguma coisa aí, então pode mudar a aparência da tua página. Então a gente vai vir aqui a fazer o seguinte, colocar div background color. Vamos especificar lá para que a cor da div tenha fundo branco, tá? Então, quando vocês quiserem que algum elemento tenha o fundo branco, vocês têm que especificar isso daí, tá? Deixar bem explícito. Porque se você não falar, o default é fundo transparente, tá? De todos os elementos. No CSS3 foi adicionado a possibilidade de trabalhar com múltiplos backgrounds, tá? Então, a gente vai ver isso daí, como que funciona aqui. Em versões anteriores não tem isso daí, tá? Então, só antes de utilizar isso aqui, dê uma verificada se os navegadores têm suporte ou não a trabalhar com backgrounds múltiplos, tá? Então, a gente aqui trabalhou com background color. A gente já tinha visto, né, nos vídeos anteriores um pouquinho como que funcionava isso aqui. Mas, basicamente, aí você vai setar a cor em hexadecimal, RGB, o nome da cor, tá? Então, se eu quiser, eu posso passar aqui black, ou HSL, ou RGBA, HSLA, tá? Então, alguma dessas formas aí para trabalhar com a propriedade background aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Aí a gente tem a possibilidade de trabalhar com uma imagem de fundo, tá? Com a propriedade background image, tá? Então, você vai vir aqui. Vamos mudar para background image. E você tem que usar a funçãozinha URL nessa propriedade aí, que ela vai carregar um arquivo externo, que no caso é uma imagem. Eu deixei aqui um link de uma imagenzinha aqui para a gente poder trabalhar. Eu já deixei separado aí. Não precisa colocar entre aspas, tá? Tá direto aqui. Então, vocês vão estar usando esse linkzinho aí. Ó, nossa div lá. Só que nossa div é bem pequenininha, né? Vamos mudar aqui para body mesmo. Fica mais fácil de enxergar. Aí. Então, o nosso background, que é uma imagem, tá? Ela está se repetindo aí na tela. Se você quiser, como eu falei, você pode trabalhar com backgrounds múltiplos, tá? E daí, para isso, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, vírgula, qual que é o próximo background. Então, URL. Vamos pegar aqui a outra imagem aí. Ó, então eu tenho aqui as imagens do Firefox e umas bolhas aqui, tá? Então são dois backgrounds. Então sempre que você quiser trabalhar com mais de um background, você vai colocar o background, vírgula, o outro background, vírgula e tantos outros aí quantos você queira trabalhar. Só lembre de tomar cuidado, igual a questão da font face, tá? Tomar cuidado com o page load aí, porque você vai carregar vários backgrounds. Então isso daí toma um tempo da página para carregar, tá ok? Seguindo aqui, a gente tem a propriedade background repeat, que ela vai dizer para a gente se um determinado background ele deve ou não se repetir na página. Tá? Então, vamos colocar aqui background repeat. Como a gente tem dois fundos aqui, você vai ter que fazer o seguinte, você seta o repeat do primeiro, vírgula, o repeat do segundo. Tá? Então, eu vou colocar aqui para o do Firefox ali deixar... repeat, e do segundo eu vou colocar no repeat. Tá. Melhor não trocar, né? Porque daí fica mais fácil de enxergar. O das bolhas ele parece que nem... Então, Firefox no repeat e as bolhas com repeat lá. Tá ok? Você pode colocar também para repetir em um determinado eixo, tá? Então, por exemplo, vou tirar isso aqui. Deixar um só. Repeat X, para ele repetir essa imagem na horizontal. Repeat Y, para repetir a imagem na vertical. Daí no repeat e o repeat que repete tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Então, você tem essas possibilidades aí para trabalhar com essa propriedade background repeat.
Aí a gente tem a propriedade background attachment, tá? Então vamos colocar aqui background repeat background attachment. Aqui a gente tem três propriedades para a gente trabalhar aí, que é fixed, três valores, né? Fixed, local e screw, tá? Então vamos colocar aqui fixed. Para isso daí a gente vai precisar de bastante texto aqui. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos gerar texto aí. Tá. Quanto de texto que vocês vão colocar? O bastante para que surja a barra de rolagem aqui do ladinho, tá? Então a gente precisa de mais alguns ali. Então a gente tem uma barra de rolagem, tá? É só para isso aqui, é só para exemplificar, tá? Essa propriedade aqui com o valor fixed. Quando você passa esse valor aqui, você diz para o fundo ficar fixo na página, tá? Em relação ao conteúdo. Então, ó, vou rolar a barra e o fundo não se mexe. Só rola o conteúdo, não o fundo. Se eu deixar aqui screw, ele rola as duas coisas, tá? Tanto o fundo quanto o conteúdo. E o valor local, ele tem uma forma específica de trabalhar com ele aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vamos pegar a nossa div. Vamos colocar um tamanho para ela aqui. 200 pixels. Altura 250. Vamos ver aqui. Beleza. E agora a gente vai pegar isso aqui. E vamos, deixa eu comentar daqui. E a gente vai colocar aqui. Então, o nosso background ele está dentro da div, tá? Deixa eu colocar uma borda aqui para ficar bem fácil de enxergar. Então, o conteúdo ele está saindo para fora, tá? Da div. Então, ele está extrapolando o tamanho que a gente definiu. Aí a gente tem uma propriedade no CSS, que é a propriedade overflow, para você falar pro navegador o que ele tem que fazer quando o conteúdo sair da área que eu especifiquei, tá? No caso aqui a gente vai colocar o valor screw, que ele cria barras de rolagem, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical. Ele tem aqui um hidden, que daí ele só fala só para ocultar. Tá? Então a gente tem aqui o screw alto, que daí ele coloca ou não a barra de rolagem, dependendo do tamanho. Tá? Eu vou deixar aqui com screw, porque a gente vai precisar disso daí. Então, olha lá, a gente está aqui com background attachment como screw, tá? A gente viu que na tag body, quando você deixava como screw, quando você rolava a barra, ele rolava tanto o conteúdo quanto o background. Aqui, ó, ele está rolando só o conteúdo, não está rolando para a gente o background. Então, quando você trabalha com overflow, você precisa trabalhar com o background attachment ali como local, para que ele role lá ao fundo junto com o conteúdo, tá? Então, qualquer outro valor aí, fixed ou o próprio screw, quando você utiliza o overflow, ele vai deixar o fundo fixo para a gente dentro de um elemento. Tá? Então, para isso que serve a propriedade local. Tá? Então, se vocês definirem um background dentro de algum elemento, e esse elemento precisar utilizar a propriedade overflow, aí vocês vão ter que trabalhar com o local para que o background role junto, ou deixar fixo mesmo caso você queira esse efeito aí, tá ok? Vamos tirar aqui. Vamos descomentar isso aqui. Tá aí. Seguindo aí, temos a propriedade aqui background position, tá? Então, deixa eu só tirar isso aqui. E o repeat também eu vou marcar aqui como no repeat para ficar mais fácil de enxergar isso aqui. E vou tirar esse texto. Vou tirar tudo aqui, né? Como a gente acha que está na tag body ali. Isso, então fica mais fácil de enxergar. O background, quando a gente trabalha com ele, ele sempre vai começar a estar aqui no cantinho de cima, tá? Que é o nosso top left aí. E ele equivale a 00, tá? Você pode especificar através dessa propriedade de background position, a partir do 00, quantos
quantas unidades o teu background vai andar na horizontal ou na vertical. Tá, vamos colocar aqui background position. Então aqui a gente vai colocar 50 pixels, tá? Os valores aqui, o primeiro representa a horizontal, tá? E o segundo representa a vertical. Então, vamos ver aqui. Tá o nosso background aqui, 50 pixels na horizontal, 50 pixels na vertical. Você pode trabalhar aqui também com strings, tá? Então, top, left, tá ok? Top, right. Vamos colocar aqui para bottom. Opa, ficou a nossa imagem foi para cima lá. Não tá errado, tá? É porque como a gente não tem conteúdo na página, a área útil mesmo que o navegador usa para fazer esses cálculos aqui, ela tá bem lá em cima, tá? Então o bottom não é aqui embaixo na página, ele tá lá em cima, tá? Só para mostrar para vocês isso aqui, tá? Então vamos colocar aqui um texto aqui. Olha lá, ó, nossa imagem desceu, tá? Então ele acompanha o conteúdo da página, tá? Então como a gente não tem conteúdo, o bottom acaba sendo lá em cima, por isso que ele ficou lá, grudadinho lá, tá ok? Mas daí com conteúdo a imagem vai ficar aqui embaixo. Mas aqui se a gente quiser forçar isso daí, a gente pode fazer o seguinte aqui, colocar o background attachment e mudar aqui para fixed. Olha lá. Daí o nosso background vai ficar no bottom do navegador, tá? E não da parte de conteúdo. A gente tem bottom left. E a gente tem também a possibilidade de trabalhar aí com center, tá? Para o background ficar centralizado na página. Então a gente tem essas possibilidades aí. Tá? Então só lembrando ali, tá? Quando você não tem conteúdo, se você não usar, daí o bottom ele vai lá para cima, tá? E daí para você usar mesmo sem conteúdo para alinhar o background, você tem que colocar aqui o attachment como fixed, tá ok? Então esse daí é o nosso background position, tá? Sempre lembrando aí que o primeiro valor é da horizontal e o segundo da vertical. Ou quando você trabalhar com strings, o próprio navegador faz o controle para você. Mas se você passar valores numéricos, tá? Então 100 pixels horizontal e 300 pixels vertical. Ó, tá ok? Ó, 100, 300, tá ok? E seguindo aqui, a gente tem aí a propriedade background clip, origin e size, que são propriedades do CSS3, tá? Vou começar aqui pela size. Vamos ver aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos colocar aqui background size. Então aqui você pode especificar o tamanho dessa imagem tua, tá? Eu vou colocar aqui 100%. Opa. Bom, ele vai esticar a imagem, tá? Na horizontal. E pra gente colocar aqui. Opa. Olha, é a mesma coisa, né? Como a gente não tem conteúdo, né? Ele acaba ficando lá em cima, lá o 100%, 100%. Vou fazer o seguinte aqui, pra ficar mais fácil. Vou colocar uma div. E vamos... Opa, div. Width 300 pixels. Altura também 300. Vamos colocar uma borda. Opa. E vamos copiar isso aqui para nossa div. Deixa comentado ali. Então ele encaixa a imagem dentro da nossa div, tanto na largura quanto na altura, tá? Então quando você especifica os dois valores aí. Você pode passar um tamanho específico, tá? Então quero, sei lá, uma imagem de 5 pixels por 5 pixels. Ó, bem pequenininho. Tá ok? Então você pode dizer qual que é o tamanho que você quer do teu background. A background origin, você diz a partir de onde que deve ser começado o posicionamento do background, tá? Então, que nem lá, ele sempre considera os cantos do elemento como 00, tá? Então, quando a gente está trabalhando com background na tag body, é o 00 aqui do navegador. Como a gente está dentro de uma div, o 00 para ele é o cantinho aqui de cima da div, tá? Então sempre vai ser o canto superior esquerdo, considerado como o 00. Com o background orange, a gente diz a partir de onde que isso daí deve começar. A partir de onde que deve começar o 00 nosso.
Então, eu vou só fazer o seguinte aqui, border, vamos colocar 6 pixels. Vamos mudar aqui para dashed, para que vocês possam ver melhor daí essa questão aí. Então, vou colocar aqui orange. A gente tem as propriedades aqui border box, content box e padding box, que dá para a gente poder trabalhar. Vou colocar aqui border box. Então, o nosso background lá, tá vendo que a imagem ela invade lá a nossa borda, tá? Então ela começa, o 00 dela começa na área de borda do elemento. Deixa eu colocar um padding aqui, 50 pixels. Vamos mudar aqui para padding box. Opa. Então a nossa imagem agora ela começa a ser desenhada dentro da área de padding. E a gente tem daí o content box, onde a imagem ela começa a ser desenhada dentro da área de conteúdo, tá? Então o nosso 00 ele vem aqui para dentro da parte de conteúdo. Então a propriedade background origin, ela indica aonde que começa a coordenada 00 para que ele comece a trabalhar com o background, tá? Então você pode trabalhar aí com content, border ou padding box. E a gente tem daí a propriedade clip, né? Propriedade background clip, para especificar até onde que vai o nosso background, até o que ele pode invadir. Deixa eu só tirar aqui. Background clip. E ele também tem os valores aí border box, content box e padding box, tá? Vamos pegar aqui padding ou border, né? Então aqui significa que ele pode invadir até a borda, tá? No caso aqui, como a gente está usando imagem, ele não ficou muito legal aí. Deixa eu mudar aqui para... Só comentar aqui. Background color. Opa. Então, você diz que ele pode invadir até a borda, né? No caso você pode pensar também como uma área de pintura, tá? Então é igual, tipo, o pintor ele tem um quadro lá para ele desenhar, tá? Então esse aqui você especifica qual que é o tamanho do quadro em que o background pode ser desenhado. No caso aqui você está dizendo que o tamanho desse quadro é até a borda. Vamos colocar aqui padding box. Então aqui a gente diz que o tamanho do quadro de pintura é até a área de padding. E aqui você diz que é até a área de conteúdo só, content box. Tá, ok? Ele acaba ficando um pouco parecido aí com a propriedade origin, tá? Só que qual que é a diferença? A origin, ela especifica a partir de onde que começa os valores 00, que é o canto superior esquerdo do background, tá? Ele especifica onde que começa a coordenada 00. E a background clip, ela especifica qual que é o tamanho da área de pintura do background. Se ela é até a borda, se é até o padding ou se é até o content, tá? Visualmente acaba parecendo que cria o mesmo efeito, mas ele tem um significado diferente, tá? Então só cuidado com isso daí quando forem trabalhar com background, tá ok? Então essas são as nossas propriedades da aula de hoje. Até a próxima, pessoal.